Em um aeroporto de Los Angeles, as comissárias de bordo Jenny e Paula estão se preparando para o próximo voo. O Capitão Forrest e seu copiloto, Wilcy, conversam com elas e comentam que terão poucos passageiros esta noite devido às tempestades. Wilcy toma um remédio porque não está se sentindo bem. Em seguida, as comissárias conhecem os passageiros da noite. George é um adolescente que sempre viaja sozinho e não gosta de ser paparicado. Bev está acompanhada de seu marido, o Dr. Kingston, que devido ao Parkinson não consegue se mover nem falar. A médica militar Sheila está nervosa por estar voando, enquanto Louise relaxa com seu gato. Niley e Susan, que estão esperando um bebê, são extremamente germofóbicos e limpam os assentos antes de sentar. Jack e Nika são estrangeiros animados que falam pouco inglês. Henry trouxe uma gaiola cheia de hamsters, mas quando Ralph tenta ajudar a colocá-la no compartimento, é mordido. Como a gaiola não cabe, as comissárias obrigam Henry a enviá-la para o compartimento de carga. Preston, um empresário, espirra constantemente e parece estar doente com o mesmo problema de Wilcy. Quando o avião decola, Jenny lembra Niall de desligar o celular. Ele se recusa e Henry o força a obedecer. Os dois discutem e Jenny intervém, ameaçando prendê-los ao chegarem se não se comportarem. Mais tarde, Henry tenta flertar com Jenny, mencionando seu doutorado e criticando a falta de educação das pessoas. Nesse momento, Henry assiste ao noticiário e descobre que o Centro de Controle de Doenças CDC isolou um prédio em Los Angeles. Enquanto isso, Ralph começa a se sentir mal, pede água e observa um ferimento no polegar. Jenny percebe que ele está em uma posição estranha e, ao checar, Ralph vomita nela. Ele espuma pela boca e exige descer do avião. As comissárias tentam ajudá-lo, mas ninguém nota o gato comendo vômito do chão. Jenny deixa Ralph com Paula e vai se limpar. Porém, Ralph sai correndo pelo corredor, empurra Jenny e começa a socar a porta da cabine, exigindo que o avião pare. Seguindo o protocolo, Will se tranca a porta, enquanto Forrest alerta o controle terrestre. Henry tenta conter Ralph, mas é facilmente derrubado, assim como George. Preston, George, Paula e Sheila se unem a Henry e conseguem nocautear Ralph, amarrando seus pulsos com restrições de plástico. Após a confusão, Sheila verifica se ninguém está ferido, enquanto Jenny desabafa com Paula, dizendo que falhou durante a emergência. Forrest anuncia que recebeu ordens para pousar e pede que todos se sentem. O avião balança muito durante a descida, e as comissárias orientam os passageiros a manterem as cabeças abaixadas. Ralph, desacordado, escorrega pelo chão, batendo a cabeça, obrigando Jenny e Paula a colocá-lo em um assento. Enquanto Paula tenta prendê-lo, Ralph acorda com os olhos vermelhos e morde seu nariz, causando um ferimento grave. Ele enlouquece novamente, e os passageiros precisam se unir para trancá-lo no banheiro. Após o pouso, Sheila usa o kit de primeiros socorros para ajudar Paula, evitando que entre em choque e cobrindo seu rosto com um lenço. Forrest, irritado com a demora do controle terrestre, decide desobedecer às ordens e direciona o avião para um portão não designado. Felizmente, o carregador de bagagens Ed percebe a chegada do avião e abre o portão a tempo. Enquanto Forrest e Wilcy seguram a porta do banheiro, os passageiros desembarcam rapidamente, com exceção de Bev e Kingston, que precisam de ajuda. Ed guia o grupo até o final do portão, mas a porta está trancada, e ninguém responde aos chamados no rádio. Sem alternativas, eles seguem Ed por uma entrada de funcionários para acessar a área de apoio do aeroporto. O grupo desce as escadas, e Ed alcança outras portas, mas fica chocado ao descobrir que todas estão trancadas, algo que nunca acontece. Ao verificar a caixa de energia, confirma que estão em isolamento, e tudo que fizerem será monitorado pelas câmeras de segurança, que ainda estão funcionando. Uma discussão sobre o que fazer começa, mas é interrompida pelo som repentino de sirenes. Olhando pela janela, vêm ambulâncias e carros de polícia do lado de fora. Uma voz anuncia que o grupo foi colocado em quarentena e deve aguardar ajuda. Os passageiros ligam para suas famílias para explicar o que está acontecendo, mas em seguida se voltam contra Jenny, culpando-a como representante da companhia aérea. Jenny não sabe como se defender, mas Sheila interrompe para dizer que tem um kit médico em sua bagagem que pode ajudar Paula a sobreviver por mais algumas horas. Jenny, Ed e alguns passageiros vão procurar a bagagem de Sheila, mas nesse momento a energia acaba. Ed usa sua lanterna para guiá-los e ao voltarem ao avião, descobrem que Wilcy e Forrest desapareceram. Jenny abre o banheiro e fica horrorizada ao encontrar sangue por toda parte. Preston vai buscar seu laptop e ao passar por Kingston, percebe que ele está sozinho, sua esposa desapareceu. Ao investigar, vem algemas de plástico no chão, mordidas e quebradas. Enquanto isso, Ed corta o carpete do chão para abrir um alçapão que leva diretamente ao compartimento de bagagem. Jenny pega o kit médico de Sheila, enquanto Nile encontra uma arma em sua mala. Ed se assusta ao ver um roedor, achando que era um rato, mas Henry suspeita que era um de seus hamsters, pois encontrou a gaiola quebrada. Quando Jenny sobe do compartimento, percebe o laptop de Preston coberto de sangue. No fim do corredor, Wilcy aparece correndo de 4, rosnando e também coberto de sangue. De repente, Forrest, infectado, surge atrás de Jenny e a ataca. Os outros correm para ajudá-la, mas os golpes não surtem efeito, forçando Nile a atirar em Forrest, matando, enquanto sangue respinga em seu rosto. Em seguida, o grupo corre para fora do avião e no corredor do portão encontram Kingston jogado no chão e Preston inconsciente, com uma mordida no pescoço. Jenny encontra Bev chorando e pedindo ajuda, mas de repente ela se transforma e os ataca. Jenny consegue escapar e os outros trancam a porta para impedi-la de entrar. Eles retornam ao grupo e Sheila faz o melhor para cuidar de Paula. Susan limpa o sangue do rosto de Nile e os dois acabam se beijando. Enquanto isso, Henry e Ed colocam móveis contra a porta para barrar Bev. Jenny nota gotas de sangue no chão e começa a se preocupar com a origem delas. Percebendo o caos, Jenny assume a liderança, declarando que com o capitão morto, ela está no comando. Sheila explica que a situação não se assemelha a nenhuma doença conhecida e Jenny relembra o prédio do noticiário, que também estava em quarentena. Kingston tenta alertar sobre um rato de olhos vermelhos próximo, mas apenas emite um som baixo e não é ouvido. O rato cai em sua cabeça e o morde antes de George conseguir espantá-lo. Os outros capturam o rato em um balde e Sheila trata o ferimento de Kingston. O grupo decide trancar George e Paula em um compartimento, caso também se transformem. Ed pega o rato com uma luva e percebe uma etiqueta em sua pata, indicando que escapou de um laboratório. George acusa Henry
Henry de ter trazido o rato e mentido sobre os hamsters, alegando ter visto caudas longas na gaiola. Henry nega veementemente e diz que ratos de laboratório nunca teriam passado pela segurança. Enquanto Jenny tenta confortar Henry, Ralph aparece de repente e ataca Jenny, ignorando as tentativas de Henry de impedi-lo. O restante do grupo ouve os gritos e corre para ajudar, unindo forças para estrangular Ralph com uma mangueira. Nesse momento, Ed recebe uma mensagem no rádio anunciando que o CDC finalmente chegou. O grupo se reúne na porta, mas 4 oficiais entram, e ao invés de deixá-lo sair, mantém todos sob a mira de armas, confiscando o rato e a arma de Niall. Em seguida, eles vão até Paula e Kingston para aplicar injeções neles. O grupo exige explicações, mas os oficiais apenas dizem que é protocolo. Os oficiais então ordenam que os outros aceitem a injeção também. Todos hesitam, mas Louise se voluntaria primeiro. Porém, antes de ser injetada, seu gato morde seu pescoço e foge, enquanto um dos oficiais dispara, mas erra todos os tiros. Nesse momento, Kingston finalmente se transforma, ataca o oficial e o morde. Os outros oficiais atiram em Kingston, matando, e tentam levar o colega ferido embora, mas descobrem que a porta está trancada. Eles disparam na porta para abri-la e fogem para fora, permitindo que Forte o siga. Assim que os policiais avistam Forte, abrem fogo, matando todos, exceto um agente que é atingido apenas na perna. O grupo arrasta o agente sobrevivente para dentro antes de trancar a porta. Logo em seguida, ouvem os rugidos das pessoas infectadas se aproximando e correm para se esconder dentro de um container. Susan para ao perceber que Niall está espumando pela boca, mas os outros arrastam para dentro enquanto explicam que ele também está infectado. Depois de fechar o container, Sheila aponta que cada injeção tinha uma cor diferente, sugerindo que cada um estava recebendo algo distinto e não apenas um protocolo. Henry revela que pegou uma arma e força o oficial a confessar o que sabe. O agente admite que não é do CDC, mas sim do CBDT, Organização de Terrorismo Químico Biológico Doméstico, ligada ao Departamento de Segurança Nacional. Ele explica que uma unidade investigou um apartamento em Los Angeles horas antes. O agente também revela que o grupo seria a próxima fase de testes humanos. Após confirmar que os ratos transmitem a doença, o oficial toma a arma de Henry e tira a própria vida. Nika entra em desespero, enquanto Ed lembra que o terminal frequentemente inunda devido a um túnel de drenagem antigo, oferecendo uma possível rota de fuga. De repente, Will se surge na abertura do container e agarra a mão de Ed. Henry tenta atirar nele, mas descobre que está sem balas. Ed ordena que George aperte um botão que levanta o container, esmagando Will contra uma viga. Depois disso, o grupo sai do container e Ed os guia pela área. Jenny percebe que Henry está desaparecido, enquanto Nika, que andava atrás, é arrastada por algo. O grupo sobe correndo as escadas para escapar. Em segredo, Henry acessa uma mochila com outra arma. Enquanto fogem, Jenny tropeça e encontra Paula, que também se transformou. Jenny percebe que sua amiga está perdida e usa uma chave inglesa para lutar com a criatura até jogá-la da plataforma, matando-a. O grupo finalmente chega ao escritório e busca os planos do terminal, que mostram um caminho através de uma parede para acessar o túnel de drenagem. Nesse meio tempo, George revela que roubou a mochila de Henry e encontra documentos suspeitos de experimentos laboratoriais, além de uma caixa misteriosa. Nesse momento, Susan e Niall os encontram e tentam atacar, mas Henry aparece e os mata a tiros. Ed percebe que Henry foi mordido, e George aproveita para abrir a caixa, revelando vários medicamentos e uma seringa. Henry finalmente confessa que trouxe os ratos e admite ser parte do culto mencionado pelo oficial. Ele explica que o objetivo do grupo é limpar o planeta dos humanos, que estão se tornando cada vez mais violentos e destrutivos. Henry ameaça matar Jenny se George não entregar o antídoto. Ed tenta enfrentá-lo, mas é morto com um tiro. Os demais assustados permitem que Henry fique com o antídoto. Ele mistura o remédio com o sangue de seu ferimento e injeta no próprio olho, enquanto explica que seu grupo tem seguidores em várias organizações, o que permitiu a entrada dos ratos sem chamar atenção. Preparado para sair, Henry decide levar George como refém. Jenny tenta detê-lo, mas é derrubada. Henry foge com o garoto e os mapas da planta do terminal. Jenny, muito tonta, demora alguns minutos para sair, e Sheila decide ir na frente. Logo depois, Jenny sai e dá de cara com Preston, agora infectado. Uma perseguição se inicia, e Preston quase a pega, mas Jenny consegue chutá-lo. Ela o atrai até uma máquina e com uma escotilha de metal iluminada destrói sua cabeça até matá-lo. Determinada a encontrar George, Jenny segue em frente, mas precisa mudar de rota ao avistar Nika transformada entrando em outra sala. Ela esbarra em Sheila, que recuperou os óculos térmicos do oficial. Sheila os entrega para Jenny e revela que foi mordida. Pedindo a Jenny para continuar atrás de George, Sheila volta para a sala principal, onde fala alto para atrair os infectados. Eles a atacam imediatamente, permitindo que Jenny avance. Jenny encontra um buraco na parede que Henry abriu para acessar o túnel. Quando está prestes a entrar, Louise agarra. Usando a chave inglesa, Jenny atinge Louise até conseguir derrubá-la. Ela atravessa o espaço entre as paredes e, com a ajuda dos óculos térmicos, segue as gotas de sangue no chão. Jenny se assusta ao ver alguns animais, mas percebe que são apenas ratos comuns e não os de laboratório. Seguindo o rastro, Jenny encontra os mapas presos à camisa de Henry, próximo a uma escada que leva ao túnel de drenagem. Lá embaixo, ela encontra George, que explica que o antídoto não funcionou e que Henry também se transformou. Ignorando os avisos de George, Jenny desce e percebe gotas de sangue caindo nos óculos. De repente, Henry aparece e ataca, fazendo-o derrubar os óculos enquanto ele arremessa pelo lugar. Enquanto Jenny luta para se defender, George pega os óculos e a arma, atirando em Henry. Livre do ataque, Jenny recupera os óculos e usa a chave inglesa para dar um golpe fatal na cabeça de Henry. Nesse momento, grandes
chamas começam a surgir pelo alçapão. As equipes do lado de fora estão queimando o terminal. Infelizmente, a saída está bloqueada, mas Jenny encontra um túnel de bagagens e arromba a tampa. George, com medo, hesita em descer, mas Jenny o convence, entregando-lhe os óculos para maior segurança. Enquanto explosões continuam lá fora, os dois se movem o mais rápido que conseguem. Jenny começa a cansar e percebe que está infectada. George nota que ela está vomitando, mas se recusa a deixá-la para trás. Jenny decide continuar por ele. Finalmente, eles encontram a saída, mas está bloqueada por barras de metal. George consegue passar entre elas, mas ao olhar para trás, vê Jenny transformada tentando alcançá-lo através das grades. Felizmente, ela é grande demais para atravessar. George consegue escapar tirando sua jaqueta, que estava presa, e finalmente sai do aeroporto. Enquanto isso, o gato de Louisa também escapa e segue em direção à cidade. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais vídeos como este. Obrigado por assistir.